Boa tarde aos nobres deputados e deputadas aqui da casa. Trouxe para discussão esse projeto de lei. Eu gostaria de saudar, na verdade, a fala que foi feita aqui da Mônica, da Renata, da Tia Ju, que eu acho que já trouxeram um panorama da necessidade de um vagão feminino em uma sociedade profundamente machista, né, onde as mulheres sentem o seu corpo violado diariamente. Mas aí, de fato, é um outro contraponto que a gente precisa debater. Porque quando o trabalhador olha aquele vagão exclusivo para mulheres, ele pensa assim, ferrou, eu vou mais enlatado do que eu já ia, eu vou mais apertado do que eu já ia, porque essas mulheres cobraram um vagão para elas. E aí os trabalhadores, homens em especial, transferem essa culpa para as mulheres que solicitaram esse vagão de uso exclusivo. Mas aí eu queria chamar todos os nobres companheiros aqui à reflexão de que todo trabalhador e trabalhadora vão enlatado dia a dia, ida e volta no transporte público, não por existir um vagão feminino, mas pela péssima condição dos transportes públicos. Isso também precisa ser falado aqui. Acho que é valorizar a iniciativa da deputada Rejane, é um excelente projeto que visa já reestabelecer alguns parâmetros ali de uma lei que já existia, mas a gente não pode deixar de dizer que essa guerra de um vagão a mais para mulheres é menos um vagão para os trabalhadores é responsabilidade de um sistema de saúde, de transporte deficitário. Isso não é uma questão de gênero, é uma questão de mobilidade, de direito à cidade. É notório que essas empresas, como a Supervia, a FETransport, tem esquemas de corrupção, inclusive, que envolviam deputados dessa casa, que envolviam o ex-governador, 3 bilhões em dívida da Metrorio. E aí, qual é a questão de não ter transporte, não ter trem e metrô todos os horários? É porque não tem investimento, porque o investimento que deveria ser para o transporte está sendo investido no bolso do empresário. É escandaloso que a administração da Supervia seja da Odebrecht. Odebrecht é a empresa que é já notoriamente colocada em diversos esquemas de corrupção, apontada em várias delações premiadas. Então, como a gente vai mensurar, Renata, deputada Renata, vou lhe conceder a parte, mas como a gente vai mensurar que o problema é da mulher que reivindica um espaço onde o corpo dela não seja violado e não de um esquema bilionário de corrupção que envolve essas empresas que hoje administram o consórcio do Metrorio, da Supervia e da FETransport. Muito obrigada, excelentíssima senhora deputada Dani Monteiro. Muito me espanta a fala do deputado Alexandre Freitas, que infelizmente não está aqui para eu contrapor a fala dele, porque ele fez emendas que, na verdade, descaracterizam o projeto da enfermeira Rejane. Por exemplo, deputada Dani, ele põe homem que esteja acompanhado, portador de necessidades especiais. Ora, todos os artigos do projeto da enfermeira Rejane coloca homem, se caso tiver necessidades especiais, acompanhado de mulheres. Ou seja, a presença da mulher é uma presença sine qua non, tem que ter mulher para entrar dentro do vagão das mulheres. Então, as emendas feitas pelo Alexandre Freitas desconfiguram completamente o que a enfermeira Rejane falou. Inclusive, ele traz aqui homem com idade igual ou superior a 60 anos. Como assim, Alexandre? A gente está falando aqui o tempo inteiro o quanto que essas mulheres são assediadas nesses transportes e o senhor vem querer desconfigurar. Não dá para fazer o projeto. debate agora, por favor. Ela está fazendo uma parte, a deputada Dani. Se Vossa Excelência pedir a deputada ela conceder, sim, mas não vamos abrir o debate e nós vamos prender aos 7 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Então, na fala que o senhor teve de 10 minutos, o senhor poderia ter defendido, por exemplo, as suas emendas que desconfiguram o projeto da enfermeira Rejane, porque é muito ruim um vagão que a gente está colocando mulheres, protegendo essas mulheres, o senhor achar que os homens têm que participar desse vagão sozinhos. Inclusive, no projeto, se o senhor leu detidamente, está garantida a presença de homens com necessidades especiais, desde que acompanhado de mulheres. A gente não pode desconfigurar um projeto que é tão importante, tão essencial
para a vida das mulheres nos transportes públicos. Então, eu gostaria de sugerir ao companheiro deputado Alexandre Freitas que retirasse essa emenda, porque desconfigura o projeto da enfermeira Rejane, que está muito qualificado no método e na metodologia do trabalho. Obrigada. Alexandre Freitas, ele... Sou quase a mesa da minha fala aqui. Muito obrigado pela parte. Eu estou vendo que a deputada Renata, ela qualifica os idosos como estupradores em potencial. É lamentável isso, Renata. Eu queria propor, então, que o PSOL fizesse um movimento na bancada federal para que a gente aprovasse a castração química de estupradores. Ia ser maravilhoso se o cara que comete um abuso sexual, ele saísse da cadeia somente se passasse pela castração química. Com isso, sim, iria garantir que esse estuprador, esse abusador, não viesse a repetir o crime que ele cometeu. E eu queria também que as nobres deputadas fizessem uma pressão para a bancada federal do PSOL para que agilizasse a questão do porte de arma. Porque uma mulher empoderada é aquela que tem chance de reação, é aquela que tem a tranquilidade de denunciar. Então, se uma mulher está no coletivo e vai sofrer assédio, que ela saque a sua arma e dê um tiro na cabeça do bandido, do vagabundo. Alexandre. Pronto. Agora não venha com demagogia, não venham com demagogia e trazerem essa ilusão de que segregação em vagão vai resolver qualquer coisa de assédio. Porque a gente nunca vai conseguir colocar todas as mulheres dentro do vagão exclusivo. Então não me venha com bobagem. Muito obrigado. Deputada Alexandre, pode ser rapidinho. Deputada, obrigado pela parte. Obrigado pela parte, deputada. Vai ser bem breve. Daqui a pouco o meu tempo acaba, bem mas breve. pode fazer a parte, o presidente deputado. é sensível, vai dar mais uns minutinhos para Vossa Excelência. Olha só, eu entendo o seguinte, que no mundo ideal, não deveria ter vagões para homens, mulheres, no mundo ideal. O problema é que a gente vive numa sociedade cheia de vagabundos que ficam se aproveitando das mulheres. Eu tenho mãe, eu tenho irmãs, inclusive a minha mãe já sofreu esse tipo de constrangimento. Então eu quero dizer o seguinte, eu sou totalmente favorável que homens como esse, e aí como todo mundo vai pagar o pato, tá? E vai pagar o pato com razão, porque tem colegas que fazem isso, quando eu digo colegas aí a classe masculina, que cometem esse tipo de delitos. Agora, eu também concordo com o deputado Alexandre que deveria ter porte de arma para as mulheres, para sentar o dedo nos vagabundos machistas, entendeu? Tem que ter, é gás de pimenta, é o que tiver que ser. E digo mais, também peço que a castração química seja aprovada no Congresso Nacional. No final das contas, presidente, tá todo mundo certo. Ela tá certa e o deputado Alexandre também tá certo. Obrigado, presidente. Para concluir, por favor, Dani. Tudo bem, para concluir, mas dá um tempinho aí que levaram o meu tempo todo aqui na Festa da Democracia. Festa da Democracia, um plenário. Deputado quer falar, tem que deixar falar. Mas vamos lá, para concluir aqui. É interessante que na minha fala eu trouxe um debate muito importante sobre a corrupção. E novamente foi trazido um debate como se fosse de mais ou menos A presidência armas. chama a atenção das galerias. O deputado está usando da palavra. Se ao final a galeria concorda, aplaude. Se não, pode vaiar. Mas ao final da fala, para garantir o espaço democrático aqui no plenário. Com a palavra a deputada Dani. Respondendo ao deputado Alexandre Freitas, nós do PSOL, tanto a nossa bancada federal, a estadual e nossas organizações de base do partido são contra a castração química, porque a gente não reconhece no homem que reproduz o machismo dentro de uma sociedade desigual como um algoz, alguém que deva ser punido como alguém que é completamente alheio à sociedade. A gente acredita em métodos pedagógicos, métodos que retomem esse indivíduo. A castração química é um absurdo, desse ponto de vista, da mesma forma que o porte de armas também o é. Afinal, se a gente der arma na mão de todo mundo, vamos brincar de resta um, porque cada um vai atirar. Galerias, e aí, quando tiver só um, ganha quem sobreviveu. Dar arma na mão de todo mundo é brincar de resta um. Deputada Dani, por gentileza,
Vocês são bem recebidos aqui. Eu admiro o companheiro que está vaiando, que é sempre recebido aqui quando pede. Por favor, deputada Dani, para concluir, por favor. Não há mais a parte, porque o tempo já se encerrou, Vossa Excelência já discutiu. Nós vamos encerrar agora a discussão. Para concluir, eu só gostaria de relembrar que a minha fala aqui nesse púlpito foi sobre corrupção. E todos que me pediram a parte, todos que levantaram o debate, não trouxeram o tema da corrupção. Desviaram o tema para outro debate que já estava aqui sendo colocado. Ou seja, isso fica muito claro qual é a prioridade aqui dos deputados em relação à vida do cidadão fluminense. É retomar o dinheiro de bilhões que foi roubado dessas concessionárias, ou debater se tem que dar arma na mão de mulher para garantir a segurança dela. Tem que educar os homens que mulher não é mercadoria, não é posse de homem. Mulher é cidadã brasileira como todos e todas aqui na casa.